nome, Cristo, Crestos ou Machia é título honorífico. Filho de Deus. Então, por que alma que chega agora? Fala, Zé Carlos, eis que o incrédulo está aqui. Ele falou, ele não virá. Vai sair no YouTube isso aí. Pega a cadeira aqui. Ó, isso é hora? Graças a Deus. Isso é hora de Viu? chegar. Hoje é o pastor Sidney que está tirando. Chega cedo. Primeira vez em um ano que ele chega cedo. Primeira vez, rapaz. O pastor vai chegar depois de nós, não vai dar tempo. Ele é o nosso patropi, né? E o culpado é o marido, não é a esposa. Ok, então, preste atenção na provocação de Marcos. Princípio do Evangelho. Então ele já está dizendo o seguinte: César não é César que tem o Evangelho, porque antes do César tem alguém. Que lindo. Antes do César tem alguém. Aí ele vai dizendo princípio do Evangelho. Quase que Marcos está dizendo quem plagiou o Evangelho não foi César que plagiou, porque só um tem Evangelho. Quem é o princípio? Percebeu a provocação? Tremendo. Princípio do Evangelho, aí ele fala de Jesus Cristo. Então, a gente sabe que o nome de Jesus, no hebraico é esse aqui. Joshua ben Yosef. Então, chama ele de Jesus Cristo. Cristo é um título honorífico, maior do que o César. Por quê? Porque o título Jesus Cristo, ou Crestos no grego, ou Machia no hebraico, ungido, ele é filho de Deus. César não é filho de Deus. Acabou. Tremendo o versículo 2, porque também, Pode ler. pastor, é importante, porque aí ele começa, né? Conforme está escrito no profeta Isaías, ou seja, ele leva o povo a olhar para quê? Para aquilo que eles conheciam também, ou seja, está escrito no profeta Isaías, é uma profecia bíblica do Velho Testamento, né? Percebe? Então, Marcos, quando ele escreve o seu evangelho para os romanos, ele já entra com os peitos no pé. Ele já entra provocando os seus leitores. Então, quando os romanos recebem aquele evangelho e começam essa leitura, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, acaba com o César. É a mesma história que às vezes as pessoas não interpretam bem, mas não tem problema. Lembra lá do famoso dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Que as pessoas interpretam que é para pagar o imposto, que não tem nada a ver com isso, no sentido que todo cristão ou todo mundo tem que pagar imposto, porque é um princípio de governo, mas nesse sentido, Jesus está quebrando uma coisa muito interessante. Quando ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está dizendo, nem tudo é do César. Então João é o ângulo. Ângulo. Então veja, ele chega e diz, nem tudo é do César. Porque naquela época tudo era do César. O mundo era do César. As pessoas eram do César. As províncias eram do César. Tudo era do César. Jesus... Inclusive o único título de Senhor era somente assim, tipo mais para César. Para só o César usava. Aí o cara ser um cristão realmente, ele tem que ser muito crente mesmo para falar, não, Jesus Cristo é o Senhor. Exatamente. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. É isso aí mesmo. E daí Jesus chega e quebra com isso e diz, nem tudo é do César, tem coisa que é de Deus. E aí você começa a observar, César cria coisas que não era para ele. Como? Domínio. César quer domínio, mas é de Deus o poder. César quer as almas, mas não é de César as almas. As almas são de Deus. César quer ser o grande promulgador da paz, cada pax romana. Não, quem promove paz não é o homem, quem promove paz e justiça é Deus. O homem promulga leis, mas só Deus pode promulgar justiça. Por quê? Porque um pecador não pode estar acima da justiça. E na verdade a gente usa a palavra justiça de maneira errada, porque nós pegamos hoje
Tem aqui o João que é advogado, né? Formado em Direito, né, João? Então, a iuris é uma herança dos romanos. Então, os romanos que criaram a palavra justiça, mas justiça é algo que está acima de nós, porque ninguém é justo. Agora, nós podemos promulgar leis, mas nunca ser os promotores da justiça, porque nenhum pecador é justo. Perceberam o negócio? Que é uma herança de Roma, né? É legal que no inglês tem uma distinção, né? Tem. Entre o justice, que é a justiça humana, e o Righteousness, que é é a a justiça direiteza divina, como Exato. uma virtude, um atributo de Deus. Então, ali ela já deu uma desviada, que não é o caso da América Latina. Para nós, português, não. É só Não, justiça. exato, justiça. Uma palavra genérica generalizada. Porque justiça é algo que só pode ser promulgado por quem é justo, que não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Mas enfim. Então Jesus quebra com isso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos ver o que César quer. César quer isso. Não, isso não é de César, isso é de Deus. César quer... Não, isso não é de César. Então quer dizer, no final do discurso, César não tinha nada. Percebe, gente? O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Amém. A gente poderia falar mais coisas sobre isso, mas não é só uma César, né? Viu? Anotou os pontos do sermão para domingo? É muito vago. Os Césares das pausas de preto. É, por aí. Por aí. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia, pelos irmãos que estão aqui, os que chegaram. Obrigado por esta manhã tão bonita que o Senhor Deus nos concede. Amém. Pedimos que o Senhor Deus abençoe essa aula, que a gente tenha crescimento em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos fazer uma breve recapitulação que nós vimos no último encontro. O nosso material é Reino de Deus. Nós vimos na aula passada esqueci que um detalhe. Agora vai. Exatamente. Vimos sobre no princípio criou Deus os céus e a terra. Quantos não estavam aqui na aula passada? Você não estava, né? Então, quando a gente viu aqui no princípio criou Deus os céus e a terra, ele começa a estabelecer um governo. Não é? Então, a criação que ele traz à existência vai reverenciá-lo como Deus. Agora a Trindade é mais do que Trindade, a Trindade agora se denomina Deus. E agora a Trindade vai receber o governo desse Deus. Em troca, o Deus que será adorado pela criação, né, vai ser cuidado por esse Deus. Então, esse começa o princípio do reino ali. Não é? A gente viu que Deus ele começa a agir no mundo com o princípio de reino. O reino de Deus foi administrado sempre de forma teocrática no Antigo Testamento. Deus é o rei, Deus governa. Vimos que o Éden foi estabelecido como uma verdadeira teocracia, onde nossos pais eram governantes, eles eram governantes do planeta, criado à imagem e semelhança de Deus. Deus, então, na sua perfeição, cria homem e mulher à sua imagem e semelhança, ou seja, eles agora podem ser reis, governadores do planeta, tá? Mas esse governo, para ser um governo pacífico, tinha que continuar na obediência, só que eles caíram em desgraça, foram expulsos do jardim. Gênesis 28 vai tratar exatamente isso, dando esse domínio e poder aos nossos pais sujeitar e dominar. Então nós basicamente vimos isso. Caráter geral do reino de Deus, percebemos que Deus não escolheu um sistema de governo democrático, nem escolheu o parlamentarismo, mas Deus escolheu um reinado. A mensagem da Bíblia é sobre um rei, um reinado e sua família real. Então preste atenção, a Bíblia não é um livro religioso, eu tenho que botar isso na cabeça de vocês. A Bíblia não é um livro religioso.
Livro religioso é o Alcorão, livro religioso é o Bhagavad-gita dos indianos, livro religioso são o livro dos Vedas, o Taoshi, isso são livros religiosos. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia trata de um rei, um reinado e seus súditos. Ok? Para entender a mensagem de Jesus, a essência do Evangelho, é necessário entender o reino de Deus. Porque ele disse, arrependei-vos porque está próximo o reino, e não uma democracia ou república. Lembrando que nos dias de Jesus existia tanto a democracia, porque ela vem aproximadamente 500 anos antes de Cristo, e também já existia a república, que foi instaurada no Império Romano. E é uma coisa muito interessante, porque o Império Romano, ela tinha um Kaiser, um César, mas também tinha um Senado. Então, era muito complicado essa vida do Império Romano, porque eles tinham dois sistemas de governo em um só. Né? Então, mas aí, Jesus, ele não menciona nem democracia e nem menciona república. Ele diz, arrependei-vos porque está próximo o reino. Agora, a grande questão é, qual é a relação entre arrependimento e reino? Lembra que, gente, eu falei para vocês no primeiro encontro, a Bíblia é um livro político, e é bom político, não é uma questão má não, porque reinado é um sistema de governo. A Bíblia fala de um governo. Verdadeira política. A verdadeira política. Ela fala de um governo, ela não fala de religiosidade. Então veja bem, por quê? Porque está atrelado arrependimento e reino. Alguém lê esses slides? Se tiver condições de ler ali. Arrependei-vos, porque está próximo o reino. Arrependimento significa metanoia, que significa mudar de pensamento. E por quê? Porque o reino de Deus chegou na terra e vai conflitar com o que as pessoas vivem. Olha que interessante. Arrependimento é metanoia. Metanoia não é uma sensação, metanoia não é um sentimento, metanoia não é uma emoção, metanoia é uma ação racional. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê lá que fala sobre amar a Deus de todo o coração, correto? Que nós devemos que adorar a Deus com o nosso coração, correto? Só que o coração lá do Antigo Testamento não é o coração que a gente imagina no Brasil. Coração para o judeu era a razão, o sentido de ser. É a mente. Não é adorar a Deus, amar a Deus com a emoção. A adoração e a obediência a Deus e o amor a Deus era uma coisa racional, era uma escolha. Então, quando diz lá, arrependei-vos porque está próximo ao reino de Deus, dentro dessa perspectiva que metanoia, ela é mudança de pensamento, ora, eu só posso mudar o pensamento porque eu fui convencido. Não tem nada a ver com emoção. Ah, mas e as pessoas que arrependem e choram? O choro é uma exteriorização do que acontece no ser. E o choro do arrependimento é muito interessante, porque ele só pode ser o choro mesmo de arrependimento, não um choro de emoção. O choro de arrependimento é um choro provocado pela razão e não pela emoção. Lá o hino, a Igreja Luterana Alegre usa o hino do cantor cristão, que é Batista, né? Que tem um hino lá que diz assim, o chorar não salva, né, Giovanni? O chorar não salva. O que salva? O que salva é mudar de pensamento. Agora, por que eu tenho que mudar de pensamento? Porque um reino chegou. E esse reino vai conflitar com o que a gente pensa. E onde que está a confusão em relação a esse conflito? Porque o reino de Deus vem para absorver o que o reino das trevas implantou na gente.
Não penseis que vim trazer paz. Eu vim trazer espada. O que ele quis dizer com isso? Eu vim para colocar vocês em crise. O ato de conversão é um ato de crise. Onde que está escrito isso? Em Lucas 9:27. Aquele que quer vir após mim, isso é crise, meu. Isso é crise. Então o reino de Deus chega para provocar uma crise. Em crise do quê? Nos conceitos que Deus está dando com os conceitos que a Kelly já tem. Então o que é arrependimento no seu sentido original? É a Kelly trocar o que ela pensava pelo reino que chegou. Isso provoca crise. É a mesma crise que está em Mateus 16. Eu vos dou as chaves do reino. O que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. O que significa isso? E eu coloquei aqui, são dois movimentos que o reino de Deus traz. Um movimento de ruptura. O que desligar na terra é ruptura. O que está sendo desligado na terra? Que o Renato não tem mais as concepções do mundo. É a ruptura entre o Renato e o reino de Deus. Eu aceito o reino de Deus, eu não penso mais com as minhas categorias, eu penso com as categorias do reino. Veja, a mensagem da Bíblia não é religiosa, é uma mensagem política. Então, quando a gente observa que a conversão é um ato de crise, e é porque eu já não sou eu, mas Cristo vive em mim, e ao mesmo tempo que o reino de Deus provoca um movimento de ruptura, ele também provoca um movimento de ligamento. Por quê? Porque eu só posso ser um cidadão do reino de Deus quando eu fizer um processo de mudança de pensamento. Ou, traduzindo, arrependimento. Esse ligamento seria uma espécie de engajamento? Não, é um ligamento entre você e Deus. E você só pode ser ligado a Deus pelo reino. Então, aceitar a Cristo não é um movimento religioso. Aceitar a Cristo é um movimento de governo. Eu estou aceitando esse rei. Submissão. Submissão total. E o problema, Renato, é isso. O problema é que no Brasil nós temos dificuldade de entender isso porque a gente vive numa democracia. Aqui está o problema pela qual muitas vezes a gente encontra cristãos que fazem a sua própria vontade. Como é que você vai implantar um reino na cabeça de um cara que é democrático? Da outra crise daí. Porque na democracia, o poder vem de quem? O poder emana de quem numa democracia? Mas no reino, o poder emana de quem? Do rei. Aí choca, meu. Choca tudo, né, irmão? Isso aí envolve a nossa vida pastoral, envolve o pastoreio com relação às nossas decisões. Exatamente. A dificuldade que o povo tem de receber uma palavra de ordem. Né? Meu Deus. É. Você está falando uma coisa aqui todo mundo é pastor. Vamos falar da nossa categoria. Eles acham que você é ditador, que você... Né? Você chega e fala bem assim, a igreja está orando para a vontade de Deus para o pastor Giovanni ser pastor aqui. Aí o pastor Giovanni vai lá, 6 meses depois a igreja não aceita o ministério dele, porque de repente ele tem que pregar a palavra como é, então aí a cúpula da igreja chega assim, não, o pastor Giovanni não é nosso pastor. Mas Deus não falou que é? Ué, não pode. É melhor o cara dizer assim, ó, nós vamos ver se é da vontade de Deus o pastor Giovanni. É preferível falar assim do que você taxar que Deus é que quer ele aqui. Aí 6 meses depois ele é um pastor que prega a santidade, vida com Deus, vida em missão, contra pecado. Não, o pastor Giovanni não é de Deus, não. Esse é o problema do quê? Democracia. Então é o que você falou, Rildo. A mente da gente não está treinada. E, gente, pelo amor de Deus, ensina isso nas suas igrejas. Pelo amor de Deus.
ensina isso. Que o reino de Deus, quando chega, ele provoca crise. E é uma crise saudável, não é uma crise para destruir o cara, é uma crise para salvar o cara. É tirar ele do reino das trevas, como diz 1 Pedro 1, tira ele do império das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor. Então, por isso que o texto fala sobre crise, a parábola da semente, né? Inclusive eu quero trazer aqui uma tarefa para vocês. Nós estamos no curso, né? Isso aqui na escola dominical. A tarefa que você... A tarefa que eu vou dar para vocês, vocês vão ler o capítulo 13 de Mateus, que fala sobre 7 parábolas do reino, e vocês vão trazer para o próximo encontro uma resenha sobre o que você pode ver sobre o reino de Deus nas parábolas. Agora, se quiser fazer sermão, melhor ainda. Mas não é para você pregar aqui. É só para você trazer um pensamento sobre a parábola da semente. Eu vou falar um pouquinho da parábola da semente, só para vocês verem como é que serão as outras parábolas. Quando você lê Mateus capítulo 13, vamos ler Mateus capítulo 13, com esses olhos acadêmicos. Olha, a questão, eu quero fazer vocês verem o que vocês nunca viram. Vamos ler a Bíblia com esses olhos de reino de Deus, e não com olhos religiosos. Mateus capítulo 13, que fala da parábola da semente, alguém lê para nós, versículo 3 a 9. Quem lê Mateus 13, 3 a 9? Quem lê? Eu. Lê lá, Rio. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Olha, então 9. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui, esse texto, ele está totalmente fora do seu sentido original. Por quê? Veja bem. Qual é a profissão de Jesus? Não é agricultor? Mas ele está dando uma ilustração do quê? De uma área que é dele. Ele é agricultor. Segunda questão interessante, são duas questões interessantes do texto. Primeiro, um carpinteiro dando lições de agricultura. E ele está onde? Qual é o ambiente que ele ensina essa parábola? Na beira do mar. Aí é coisa de peixe, né? Seria mais interessante? Não seria interessante. Um carpinteiro, para falar de agricultura na beira do mar, é tudo provocação. É tudo provocação. O ensino tem que ser provocativo. A cultura era agrícola também. A cultura, mas ainda na região mais piscosa que tem. Mas, falando do texto, só para você ter uma noção. O que é a semente? A gente sabe. O que é a semente? É a palavra. Que palavra? Do reino de Deus. Do reino de Deus. E aí ele encontra alguns solos. Ele encontra dificuldades. O que Jesus está dizendo nessa parábola? Que o reino de Deus vai encontrar uma terra castigada, solapada pelo pecado. Daí ele diz que tem a semente cai aonde? Na beira do caminho. E a beira do caminho tem um perigo. Qual é o perigo? As aves. Ela cai na terra, daí ela tem um outro perigo. Qual é? Tem terra embaixo. Daí ela cai em outro terreno, e daí o que tem lá? Espinho. Então, o que Jesus está ensinando aqui, que ninguém entendeu, só depois for entender, é que o reino de Deus chega para brigar no mundo.
Jesus teve que explicar. Teve que explicar. Desenhou. Então, o que Jesus está ensinando com a parábola da semente? Que o reino de Deus chega para provocar alguma coisa. E daí Jesus está dizendo que o reino de Deus chega quando a terra está completamente devastada. Você tem as aves, você tem pedra, você tem espinho, aí tem uma outra aqui que deu bons frutos. Mas não podia todas dar bons frutos? Então o que ele está dizendo? Que o reino de Deus vem para isso aqui, ó. Mudar de pensamento. Okay? É o mesmo sentido de Romanos 12. O que diz Romanos 12? Não vos conformeis. Que mundo que ele está falando? Ele escreve essa carta para quem? Para os romanos. O que tinha na mente dos romanos? O Império Romano. Não vos conformeis com esse império, com o que ele está ensinando. Com as filosofias dele. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que ele está dizendo? Não vos conformais com esse mundo, mas tenha arrependimento. Mude de pensamento. Porque o reino de Deus, ele só pode ser implantado no coração do pecador se ele mudar de pensamento. E tem que mudar, e muda. Por isso que entra em crise. Olha que interessante. Jesus veio trazer o reino de Deus quando por ocasião da sua primeira vinda, e todo o perdão de pecados, a morte dele na cruz era tão somente para que aquele que crê tome posse do reino. Então nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de um governo. Então o cristão, ele está debaixo de um governo. Alguém lê Lucas? Não precisa ler não, porque nós vamos ler aqui, ó. Lucas 4, Volta para mim aquela que você passou. Tá, eu só queria o texto. Vamos aqui, ó. O texto está aqui, ó, que a gente vai ver aqui, ó. Quem é que lê para nós essa slide aí, por favor? Nilton, lê para nós. Lucas 4,43. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Não há nenhuma referência de Jesus, quando ele cita evangelho, que ele não tenha acompanhamento do reino de Deus. Todo evangelho que ele prega é do reino de Deus. Qual é a boa notícia do reino de Deus? Que o reino de Deus chega para acabar com a desgraça do pecado. Essa é o evangelho. Como é que eu posso acabar com o meu pecado? Quando você aceita o reino. Ô Irã, sim. Nossas igrejas históricas, aí eu me incluo também, né? Na sua avaliação, você já é um cara idoso. Obrigado. Eu estou no mesmo nível do Nilton. Na sua avaliação, os pregadores do passado que formaram essa geração, né? Você acha que eles não entenderam a mensagem do reino de Deus e o povo hoje tem assim, uma dificuldade tão grande, enorme nas nossas igrejas? Eles estão muito mais voltados, se a gente fazer um crivo da igreja, das nossas igrejas, estão muito mais do lado da religião do que do reino. Sim. Tem poucos que estão no reino. Poucos. Mas estão ali, na mesma igreja, na mesma instituição. Você acha que é uma falha mais do ensino, falta do ensino, ou ensino sem profundidade, sem uma direção certa, como você está ensinando aqui agora, entendeu? E produziu esse coração? Você fez uma ótima pergunta. Os pastores são formados onde? Qual o seminário que tem essa matéria que eu estou ensinando aqui? Pouquíssimo. Não tem. Não. Esse seminário é a primeira vez em 53 anos que ele está ministrando esse curso. Porque os seminários ensinam o cara a ser profissional. Não me ensinaram. Não ensinam ele. Ensina o cara a ser pastor. Ensina você a pregar. E não está errado. Vamos deixar isso bem claro. Ensina o cara a pregar. Ensina o cara a conhecer as escrituras, a cultura bíblica, a história bíblica. Eles ensinavam o reino de Deus como a igreja. Não, agora eu vou dizer aí. Ensinavam o reino de Deus
como um assunto a mais da vida cristã e não como o único assunto. É como igreja, ou seja, eles ensinavam como igreja. Então o que acontece? Os pastores que vieram dessa geração de, vamos dizer, nos últimos 150 anos no Brasil, eles traziam dentro de si toda essa bagagem teológica correta, mas essa teologia não estava subordinada ao reino. O reino fazia parte dela, mas não era ela. Perceberam? Então o que acontece? Os pastores vieram e ensinaram o que eles aprenderam. O que eles aprenderam? Teologia. Está errado? Não. Só que a teologia que foi ensinada nos seminários em geral foi uma teologia onde ela absorveu o reino de Deus e não o reino de Deus ter absorvido a teologia. Percebeu a diferença? Sim. E aí o que os seminários produziram? Que até eu mesmo fui fruto disso, até que o Espírito Santo foi mexendo no meu coração há 15 anos atrás. Que não pode ser teologia no reino de Deus. É o reino de Deus que tem que ter a primazia na teologia. Porque a teologia ensina o cara a ser batista, presbiteriano, luterano, adventista, mas não semeia o reino do cara. Aí o pastor, ele vai ensinar a sua teologia correta, mas de uma posição invertida. Onde o periférico toma assunto do primordial. Qual é o primordial? O reino. Qual é o periférico? Teologia, batismo, ceia, etc. Mas isso aí é que tomou contorno de coisa mais importante. E o reino de Deus é um assunto a mais, como batismo, como amor, como perdão. E não tem nada a ver. Esse é o eixo norteador de toda a Bíblia. Eu só vou acreditar nessa mudança nossa quando eu ver uma instituição, uma igreja poderosa, vamos dizer assim, financeiramente até, grande, olhar para uma denominação diferente e investir nela. Investir num pastorzinho que é de uma instituição, que é sério, não estou falando de qualquer pessoa, mas que ele está lá no canto do bairro, ele não tem condição de manter nem o aluguel da casa dele, e eles pagaram o aluguel dele, para investir lá, construir um templo. Aí eu vou acreditar que essas pessoas vivem reino. O resto, para mim, só religião. E essa questão, olha, essa aí, o Rildo falou uma coisa interessante. Hoje o que você mais ouve é viver o reino. Mas viver o reino não é romance. Viver o reino é submissão, é o que o Renato falou. Viver o reino é submissão. Só assistir o Luiz. Fala. É um exemplo que eu achei lindo, né? Foi uma história que eu ouvi do Gregory McNutt, aquele missionário, profeta americano, que veio para o Brasil. Uma vez ele foi pregar lá nessa história, eu achei fenomenal, e tem tudo a ver com o que o Rio está falando. Ele foi pregar lá, o trabalho dele missionário durante anos foi no Brasil, né? Como avivalista e tal, né? No sentido de despertar a igreja para o novo de Deus e tal. E foi um cara assim que morreu agora, aos 50 e poucos anos, mas assim, deixou um legado extraordinário no Brasil. Uma vez ele foi pregar lá no Texas, nos Estados Unidos, numa igreja lá. Aí um empresário que era dono de uma companhia petrolífera, isso, pegou, deu $300 mil para ele de oferta. 300 mil, eu não me lembro se era 300 mil ou 150 mil dólares, uma coisa assim. Era muita grana. Era muita grana, né? O cara deu, cara riquíssimo, milionário e tal, pegou, deu 300 mil dólares, pastor, Deus tocou no meu coração e tal, queria dar por mão de oferta. E realmente fez a transferência e tal. O que ele fez? Chegou no Brasil, dobrou o joelho e foi orar. E a hora que ele orou, Deus indicou para ele o que ele devia fazer. Ele foi no interior, a área dele de atuação era ali na região de Minas Gerais. Ele fez isso que o Rildo falou. Pegou, foi na concessionária, comprou 30 carros, 0 quilômetros. Uau! E deu para 30 famílias de pastores de pequenas igrejas ali na região de Belo Horizonte. Todo o dinheiro foi feito isso. 30. Então ele contribuiu com o reino de Deus. Exatamente. É um cara, quer dizer, a diferença
quem tem a visão de reino e Exatamente. quem tem a visão de Aí, a feudo, visão de né? reino, e, ó, gente, o que Eu a fiquei gente, assim impressionado com essa história. o que a gente Eu falei, tem que meu causar Deus, uma esse ruptura cara tem. é o romantismo na nossa fé brasileira. Viver reino, respirar reino, cantar reino. Se não tiver ações práticas, é só romance. É isso que você tá, é o cara abrir o bolso. Utopia. Só Só que ele não pegou nem R$1 para ele. Pois é. Todo o recurso foi destinado para isso. E Deus orientou para ele para quem ele devia dar e como ele deveria Ô, fazer. Nilton, você precisava de um missionário desse lá na oitava, né? O professor chegou um missionário. Era bom. Fala, Varão. Deixa eu tirar uma dúvida. Isso seria o mesmo, então, que a gente entender que hoje a igreja vive o reino, só que querendo comer a maçã? Que Olha, no limite- ela é interessante. Ela vive o reino na fantasia, mas na prática ela já está comendo a maçã. Não é que ela quer comer, ela já está comendo. Comeu metade. Ela quer o reino, mas não abre mão da maçã. Não, ela entendeu? Então, Esse é o rei do reino. é isso. E é por isso que Deus colocou as árvores lá, mas a gente não vai voltar nisso porque foi assunto daquela primeira aula. Ok, meus irmãos? Pastor, só que Sim. também na realidade do Brasil também não é essa a realidade que a gente imagina, né? Perto de uma ou duas igrejas também, né? O Brasil, de cada 100 igrejas, 10 é de superpotência e 90 é mês a mês. Se não tiver o povo no mês, acabou, a igreja morre. E outra, foi bom você falar nisso, essa visão prática, vamos falar assim, né? Essa visão prática do reino, por exemplo, a média de salário no Brasil, dos pastores, vou até incluir o salário do Nilton, tá? Porque ajuda na média, né? A média de salários, do brasileiro, do pastor brasileiro aqui, sabe quanto que é? 3 salários. 3 salários. É o que cada pastor ganha no Brasil, em média. Claro, como você está dizendo, tem pastor que ganha 30 salários, 100 salários. Que é o caso dele. É o seu caso. Também. Agora tem pastor que ganha 1 salário, meio salário. Então, somando tudo isso aí nessa contagem, tem uma média de 3. E é muito bem, porque a média seria bem, né? Sim, exatamente. E o que faz a média ser 3 é dos altos que tem, altos salários por aí. Mas é como jogador de futebol. Você sabe quantos % do jogador de futebol no Brasil ganham além de 100 mil reais? Sabe quantos jogadores de futebol brasileiros estão registrados na CBF? 30 mil. Jogadores profissionais, 30 mil. Dos jogadores profissionais, 30 mil, 2% ganham acima de 100 mil, que são os que estão nos grandes times. Na elite. O resto ganha 2 salários. Bem pouquinho. Bem pouco. Falando de igreja, aí está, se de repente, minha opinião, né? Pelo que eu já conheço, pelo que eu já li, pelo que eu já estudei, pelo que eu já experimentei, essa questão que o Rildo fala e que o Luizão fala é verdade. Se as igrejas vivessem o reino, talvez a média de salário do brasileiro do pastor brasileiro seria maior. Por quê? Eu ouvi dizer esses dias atrás de uma grande igreja, né, de um pastor amigo meu, ele tem uma igreja de 400 membros. Ele só tem 30% dizimista. É a média do Brasil. Agora, você vê, qual é o problema do cara ser dizimista? É falta de visão prática do reino. Porque, bom, eu vou falar disso mais pra frente. Não dá nem pra falar porque ele tá gravando, né? Não, mas é pra gravar É mesmo. para gravar mesmo. Fala. Mas o problema nosso não é ter alguém para ajudar. O problema nosso é cada um escolhido para estar na frente de uma igreja, muitas vezes prefere andar de bicicleta do que estar lá. Porque dá aquela ideia de humildade. Não, é Né? brincadeira, tá brincadeira. Aí a Eu achei que teve uma espada aí, hein, pô. Olha que tá gravando. Não, mas é uma verdade, porque a igreja local que você é o espelho do pastor. É o espelho do pastor. E a gente olha no contexto, a igrejinha pequena não cresce. Por quê? Porque o pastor não quer crescer, não quer sentar no banco de escola, não quer aprender, não quer buscar coisas novas. Não quer, exato. E aí, como que ele vai passar para o rebanho dele coisa nova? Aí ele prefere ficar sentado Na mediocridade. e falar, meu Deus, não tem jeito Isso. mesmo, a cidade é difícil, Mas- a vila é difícil, o bairro é difícil. O diabo é O forte. diabo é muito forte aqui, opera grandemente aqui. Ele não sabe
sonho que nós conversamos debaixo daquela árvore agora de manhã sobre ele, né? Essa questão que o pastor falou, isso acontece ainda com muitos pastores em Araruna. Ó, o representante de Araruna aqui, hein? Quando viram a gente abrir uma igreja grande lá, isso é louco. Aqui não funciona. Nós estamos há 3 anos já. Eu estava lá domingo, 3 anos. Então veja, irmãos, se você quer ter uma igreja dizimista, que ama, que perdoa, só tem um remédio: o reino de Deus. Se você ensinar o reino de Deus e eles se submeterem a esse governo, você nunca mais vai precisar pregar sobre dízimo, oferta, perdão, amor, graça, evangelismo, missões, nada disso. Porque isso já está, é o pacote. Ô Irã, eu cortei as lives dos meus cultos. Porque assim, foram várias pessoas assim, chegaram as famílias lá na igreja, né? Todos eles abandonados, desviados completamente. E eu conheci no meu dia a dia e tal. Cara, trabalhei, restaurei a vida desse pessoal, ajudei. Na pandemia a igreja minha é pequena, né? Às vezes eu recebia de algum empresário amigo meu, cesta básica, eu levava para essas famílias e tal. O pastor viu na live, ele é do nosso meio, foi visitar a família, zombou da minha igreja, chamou de igrejinha, e a pessoa estava doente, obesa, em cima de uma cama, depressiva, e ele foi, assediou, outra pessoa saiu lá da igreja e morreu. Mas isso aí é para acabar com o... E a live é isso aí. A live mostra as pessoas que estão na igreja, o cara fica de olho. Já pensou? Ó, Nilton, cuidado lá, hein? Mas ó aqui, pessoal. Os caras ficam olhando. Ô Luiz, vamos parar de fazer live. Parei. Não, eu não mostro. Olha aqui. Ó, também é necessário que eu anuncie a outras cidades Foto. o evangelho do reino de Deus. Porque para isso fui enviado. Então Cristo veio para trazer o reino, para lutar contra as trevas que estão aqui. Não é? Mateus 25, 34. Alguém lê aqui que estava lendo? Viu? Não, já. Ele é esse aqui também. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então quer dizer que a ideia de reino sempre existiu. Desde a criação. Desde a criação, a ideia do reino sempre teve. Não é? Olha que interessante aqui, né? É só uma questão. Isso que nós já falamos, acho que semana passada, né? Falando aqui, o Evangelho de João usa poucas vezes a expressão reino de Deus, só em 3, 3 e 5, possivelmente substituída por conceitos equivalentes como vida eterna. Ao todo, a expressão ocorre mais de 80 vezes no Evangelho, não é? Sobre vida eterna, que é uma outra palavra que se foi usada para o reino de Deus. Agora, olha que coisa interessante isso aqui. Mateus 8, 28 a 29, trata isso aqui. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que nós temos contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Peraí, que informação que o demônio tem que a gente não tem? Como assim antes do tempo? Né? Peraí, o que ele sabe que a gente não sabe? É que bebo deixa o saco, né? Trabalha na igreja, né? Olha que coisa interessante. O que nós temos contigo, ó Filho de Deus? O que você está fazendo aqui? Do que o demônio está falando? Ele só pode se referir a uma coisa. Gênesis 3. Ele só pode estar se referindo a Gênesis 3,15. Só que tem um detalhe: o Gênesis 3,15 não é hora. No demônio, ele fala não é hora. Por que eu digo isso aqui? Porque a presença do reino de Deus no Cristo era
era tão intensa que só o mundo espiritual que via o que os homens não viam. Os discípulos estavam com ele e não viam. As pessoas que relacionavam com ele não viam. Os sacerdotes, os fariseus, o povo em geral que estava com Cristo não via. Mas o mundo espiritual via. O que o mundo espiritual via? Via uma presença do reino muito evidente nele. E a presença do reino era tão evidente no Cristo que os demônios pensaram que já tinha chegado. E de maneira definitiva. E na verdade, ele se assusta. É uma pergunta de quem está assustado. É uma pergunta de quem está em desespero. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Tem alguma coisa errada. Nós sabemos que vai acontecer, mas dentro daquilo que a gente veja, peraí, vieste aqui atormentar antes do tempo? Como que a espiritualidade pode ter tempo? Então esse tempo que ele está falando não é Cronos, é Kairos. O que ele está falando aqui, vieste aqui atormentar antes do tempo, ele está, em outras palavras, vieste aqui atormentar antes do grande evento, porque não é Cronos. Cronos é só para nós. Então, o que os demônios estão falando aqui? Os demônios estão confessando, em outras palavras, que o reino de Deus está tão forte na pessoa do Cristo que eles se sentem inferiorizados. Vieste nos atormentar, não está na hora. Não é um evento, mas parece que é. Então os demônios ficam completamente sem ação devido ao... Aí o que o Senhor fala? Eu não coloquei ali, mas o que o Senhor fala? Lembra lá? O Senhor vai dizer o que para eles? Ainda não é chegada minha hora. Vamos ver lá? O demônio está malhado. É. Né? Andava de bike também. Ô, Giovanni, agora acabou, né? Ele fazia coisas que não podia, Giovanni? 54 de média. Ele para falar, Falou hoje. Aí ele diz... 55 ontem. Ó, ele tem mentiroso. Aí diz assim: ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos espere, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus lhe ordenou. Então, veja, eles cedem à presença do rei. Por que nós expulsamos demônios em nome de Jesus? O poder está onde? No rei. Eu estou em nome do rei, exatamente. Eu represento um reino que ele trouxe aqui, que você conhece. Então, quando um endemoniado, ele vê um cristão, ele se apavora. Por quê? O que ele vê no cristão? O mesmo que ele viu em Cristo. O que ele viu em Cristo? Um governo maior do que o dele. Uma potesta. Hã? Uma potestas, né? Autoridade. Uma potestas, um Kratos, maior do que o dele. Então ele se submete ao rei, porque Jesus é rei dos demônios. E automaticamente ele nos obedece, porque nós somos súditos desse rei. E nós temos a autoridade desse rei. O Evangelho. O Evangelho, exatamente. Olha que coisa interessante também, falando disso. Expulsão de demônios, ou seja, milagre, não é uma ação religiosa, mas sim ação de um outro governo. Quando um cristão expulsa demônio, eu não estou tendo uma ação religiosa, eu estou invocando o poder de um governo. Quando nós oramos sobre pessoas enfermas e conforme a natureza de enfermidade
religiosidade dessa pessoa e acontece um milagre, é o poder do reino que está em mim, que está suprimindo o outro reino que está lá. Os irmãos estão percebendo? Milagre não é ação religiosa, milagre é a ação de um governo sobre o outro. Porque tem o reino das trevas. Exatamente, o reino das trevas, que a gente fala daqui a pouquinho. Então... E o mais correto não é nem reino das trevas, é império, Império das trevas, isso. É a distinção entre reino e império. Né? Olha aqui, meus irmãos. Obrigado, mestre. Vamos ler Mateus ainda. Vamos ler Mateus, capítulo 12, versículo 24 a 30. Quem gostaria de fazer essa leitura? Levante a mão, por favor. Mateus 12, 24 a 30. Lê lá, José. 24 a 30. Vai nesse irmão. Olha esse vozeirão. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Veja, Jesus está tratando assunto de demonismo não como religião, mas como governo, reino. Continua, José. Até o qual? Até o 30. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Pausa. Veja, a igreja de Satanás não é uma igreja religiosa. Ela é um governo. Jesus não aplica aqui uma palavra religiosa para Satanás. Ele usa uma palavra política. Qual é? Reino. Olha o que ele diz. Se Satanás dividido está contra si mesmo, como subsistirá o seu governo? Olha que coisa fascinante, que coisa tremenda. Como que o Cristo trata a espiritualidade? Então, espiritualidade não é religiosidade. Espiritualidade é governo. Continua, José. E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Pausa, olha que coisa interessante. Meus irmãos, olha que descoberta fascinante. Se eu expulso demônios, que é reino de Satanás, é porque existe um reino maior. Não tem nada de religião aqui. Nós estamos falando pura e simplesmente de guerras de governo. Ou seja, como é que fala a expulsão de demônios? É a palavra? Exorcismo. Exorcismo, obrigado. O exorcismo não é uma ação religiosa. Exorcismo é uma disputa de governo. Satanás tem um reino. Eu tenho um reino. E se eu expulso demônio, é porque o reino que eu tenho e represento, ele é maior. E mais forte. Infinitamente mais forte. E a prática revela isso também, tá? A prática revela. Revela. O mundo do crime, ele é muito mais organizado, ele tem governo, ele tem aliança. Você sabe, não obedeceu, morre. Ou seja, a lei é estabelecida. E muito mais do que no nosso meio. Agora, o que o Rio está falando, você está observando que a Bíblia não trata essa questão de religiosidade, ela trata de governo mesmo. Aliança. O assunto é de governo. Igreja, ela não é um tópico religioso. A igreja
o tópico de governo, ela é governada. Cristo é o cabeça da igreja. Então, igreja, ela não é uma religião. Igreja, ela é o quê? Um governo. Olha que coisa fascinante. Como é que um súdito pode ir contra o seu rei? Continua, José. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ok, aqui ele fala que tem um valente. Quem é o valente? É o diabo. Quem é o mais valente que o valente? É Cristo e seu reino. Ou seja, o reino de Deus vence o império das trevas. Nós estamos falando de governos, nós não estamos falando de religiosidade. Por que eu insisto muito isso? Porque a gente tem que tirar essa teia religiosa. A religião só faz vítimas. Eu fui vítima de religião, Giovanni foi vítima de religião. Eu tenho certeza que muitos aqui foram vítimas de religião. Estava numa igreja, mas por questão religiosa, você foi para uma outra igreja que você não queria, mas você tinha que ir porque alguém mandou, e se você não obedece, você é rebelde. Mas não é isso que Deus está falando comigo, mas nós é que estamos falando com você. Uai, então Deus não vale? Percebe? Que igrejas se tornaram reinos particulares? Um reino paralelo ao reino de Deus? Onde o reino de Deus é só um nome de fantasia, mas quem manda aqui é 2, 3, 4 pessoas só? E assim, pecando no básico, né? A religião ela desrespeita o básico. Que às vezes até um governo civil respeita. Respeita mais um grupo. Uma questão de respeito mesmo, por exemplo, da questão da personalidade, né? Às vezes tem determinadas igrejas que querem formatar até o jeito do cara ser, desrespeitando a personalidade da pessoa. Exato. Como se houvesse um formato de liderança, de personalidade, de tipo de gente. A religião despersonaliza a pessoa. Você passa a não ser mais você é um boneco. E não entender, não pode mais pedalar. Aquilo que não entender assim o que a Bíblia fala lá em Efésios 3, né? A multiforme sabedoria de Deus. Vamos terminar aqui para a gente tomar um café? Porque o Luizão está quase saindo. Está passando mal. Ok, pessoal. Aqui, ó. Vamos terminar de ler isso aqui, ó. Religião não satisfaz o coração do homem, e sim o reino. Porque o homem não perdeu a religião, o homem perdeu o reino. Meu Deus. Onde que nós perdemos o reino? Onde que a gente perdeu o reino? Vamos viver o reino, gente. Vamos viver o reino. Não é uma religião. Paraíso perdido. Olha lá o título de sermão do Newton: O Paraíso Perdido. Exatamente, a gente perdeu o paraíso. Então, quando o homem, olha que interessante e que fascinante. Quando Deus criou Adão, eu vou falar uma coisa, talvez é nova para vocês. A ideia que a gente tem é que Deus formou Adão, bonecão bonito, soprou e ele viveu. Não. O que eu estou fazendo aqui? Deus criou Adão e ele, a partir da criação dele, ele se tornou um ser biológico, como os animais. Ele acorda, porque quando Adão acorda, ele se vê no mundo, ele é um ser biológico, ele está respirando. Mas o que não foi soprado nele ainda? Agora eu vou te dar um presente. Uou! Nesse momento, Adão, ele tem existência, como os animais tinham, mas ele tem uma coisa que os animais não têm. Ele tem o quê? O fôlego de Deus. E agora ele tem vida, ele tem existência, ele tem vida.
Deus forma Adão, ele tem existência. Ele é um ser biológico como os outros animais. Mas a diferença é que os animais não têm a vida. Só Adão tem. Quando eles estão no jardim, os nossos pais, eles têm vida e têm existência. E essa vida que tem dentro deles é o governo de Deus, que Deus está dentro deles. Quando eles pecam, e a fruta, que a gente fala maçã por uma questão de romantismo, eu acredito que não era a fruta que fazia parte da cadeia alimentar. Então não era nenhum tipo de fruta comestível. Ela poderia ser comida, mas não era comestível. Você pode comer uma folha, mas não é comestível. Ok? Era uma fruta e que não fazia parte, na minha opinião, não fazia parte da cadeia alimentar, das frutas naturais. Eles comem, pecam, são expulsos do jardim, só que eles são expulsos do jardim, mas o que fica no jardim? Eles saem só com a existência, a vida fica. Porque a vida é o governo de Deus, é o fôlego de Deus. A vida só volta. É a realização que ele tem. Qual era a realização que os nossos pais tinham? A realização de estar tendo comunhão com Deus, e essa harmonia com Deus se representava no governo de Deus sobre eles. Era Deus quem governava eles. E por imagem e semelhança de Deus, eles governavam o planeta. Como é que era o governo de Deus sobre os nossos pais? Um governo pelo amor. Como é que eles governavam o planeta? Governavam pelo amor. Por isso que Eva não se espanta com a serpente. Depois de expulso, eles vão viver segundo os seus próprios pensamentos. Exatamente. O que eles vão fazer? Eu acho que a gente vai falar isso depois do break. Eles saem do jardim, fica a vida, porque eles perderam a vida. Esse governo de Deus agora não tem mais. Eles estão no governo da serpente, de Satanás, criam toda aquela situação. E esse governo só pode ser restaurado porque milênios depois, um ser humano disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a pessoa recebe a Cristo, o que ele volta a ter? Vida. O zoe, não é? Porque existem duas palavras do grego para a vida: bio, que é a vida contingencial, eu preciso comer, beber, dormir, descansar para manter a existência, e a zoe, que é a vida abundante. A vida de Deus. A vida de Deus. E a vida de Deus é esse governo de Deus. Então, quando é que eu passo a ter sentido e identidade? Quando Deus volta a me governar. Não tem nada de religiosidade nisso. Eu me submeto ao governo. Eu me submeto ao governo de Deus. Agora, por que o cristão é feliz? O cristão convertido é feliz? Porque ele está sendo governado por um Deus que cuida dele. Por um rei que cuida dele, das necessidades dele. E aí você vai entender com maior claridade Mateus 6, 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas deixe que Deus governe vocês. Fala, papai Renato. É que você falou aí, eu lembrei de um versículo que o versículo cai bem aqui nesse. Pode falar. Palavra aí. Eclesiastes 7, 29 diz assim: Vede, isso tão somente achei, que Deus fez o homem Perfeito. mas os homens buscaram muitas invenções. Exatamente. Eis que uma coisa digo: Deus fez tudo reto, mas foi o homem que se meteu em muitas astúcias. Na atualizada diz. Exatamente, Eclesiastes 7, 29. Essa astúcia que você fala, que o Rildo falou, que o Sidney falou, então eu passo a ser governado pelo diabo. E aí 1 João, atenção os irmãos pentecostais aí. Não, Rildo, você não. Só os pentecostais. Você é histórico. Aí o versículo que os pentecostais gostam é: eis e aquele que o Filho de Deus veio para, se manifestou para destruir as obras do diabo. Como que destrói as obras do diabo? Pela presença do reino. Pode dar aleluia agora, Rio. Ô, glória! Ok, meus irmãos, então veja. Então o homem não perdeu a religião. O que ele perdeu? O reino. A
palavra antropos, no grego, significa homem. Quer dizer, não é que significa homem, ela é mal traduzida para a humanidade, mas no seu sentido original, no grego original, sabe o que significa? Giovanni, não sei se você já estudou sobre isso. O que significa antropos no grego antigo? Aquele que olha para cima. O que é uma pessoa olhar para cima? Ele está procurando o que lá em cima? Identidade, sentido. Quando é que o homem tem sentido? Quando Deus volta a governar nele, para dentro dele. A vida que Deus nos dá não é uma vida, uma existência para você viver em prazeres espirituais. Tá aí para não esquecer, abrindo um parênteses, uma proposta para um próximo curso de antropologia. Mas já tem aqui, nós podemos fazer. Então o que acontece? Meus irmãos, é boa ideia. Boa ideia. Vamos considerar isso aí. Então o que acontece? Agora o homem é feliz por quê? Porque ele voltou a ser governado. Por que tem cristão que não está feliz? Porque ele só se tornou religioso, mas não se tornou cidadão do reino. E a circunstância também, quando ele não está no reino, ele tira dele essa paz. Tira! Porque ele está ainda preso na circunstância. As orações dele são orações religiosas. O culto que ele oferece a Deus é um culto religioso. A vida devocional que, se ele fizer, é de cunho religioso, nada é do reino. Aí esse cristão é o que fala mal do pastor, é o que critica a igreja, é o que põe defeito nas músicas, é o que põe defeito nos ministérios. Por quê? Porque a religião não satisfaz o cara. Ele tem o pão diário, pronto, acabou. Acabou. Eu pratico a minha religiosidade. Mas é verdade. Ou eu pratico a minha religiosidade, ou eu oro com o pastor da televisão e tomo água depois. Mas viver o reino na sua completude, não tem. Vamos tomar um cafezinho? Vamos. Vamos lá. Não olha as circunstâncias, não.